mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre Teoria Geral da Administração. Nas últimas duas aulas nós falamos sobre a abordagem humanística da administração e falamos sobre Henry Ford, uma personalidade muito importante para entendermos a administração, principalmente na prática. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem neoclássica da administração. O nome já nos leva a entender que é uma reafirmação das teorias clássicas da administração, lá das teorias de Taylor e da teoria de Fayol. É exatamente isso, tá? A abordagem neoclássica, ela é um pensamento que vem resgatando as ideias que foram propostas por Taylor e por Fayol. Só que a abordagem neoclássica da administração, ela tem um diferencial, que é o ecletismo das suas ideias, ou seja, ela aceita ideias de outras escolas, ela vai mesclar ali as ideias da teoria clássica com outras ideias e formar a abordagem neoclássica da administração. Bom, ela também tem uma ênfase na prática, ou seja, na abordagem neoclássica, algo só é uma teoria, ela só merece ser estudada e analisada quando ela consegue ser posta em prática e na prática ela seja reafirmada como uma teoria válida. Bom, para a escola, para a abordagem, que é melhor dizendo, né? Para a abordagem neoclássica, ela vai dizer que a administração nada mais é do que uma técnica em como lidar com pessoas. Ou seja, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar pessoas para atingir os objetivos da organização. E aqui surge algo interessante, que é o conceito de empresa, que nós temos que ter, nós, principalmente os administradores, mas nós da área de gestão em geral, nós precisamos ter o conceito do que é uma empresa. Uma empresa é uma organização de pessoas e recursos materiais que busca, através de um processo, produzir algo útil para a sociedade e, neste caminho, neste processo, obter o quê? Lucro. Tá? Então, a empresa é uma organização de pessoas e recursos. E é muito importante que a abordagem neoclássica ela vai dar uma ênfase aqui na questão das pessoas, ou seja, a administração é a técnica de lidar com pessoas, liderar, motivar e orientar as pessoas para atingir os objetivos. Dentro da abordagem neoclássica, nós vamos ter o conceito de eficiência, efetividade, eficácia. E aí nós precisamos determinar aqui o que é cada um desses conceitos. Vamos começar pela eficiência. Eficiência é você pegar os recursos que a empresa tem à disposição, seja pessoas ou seja recursos materiais, máquinas, utensílios e dinheiro, pegar esses recursos e utilizar da melhor forma possível. Isso é eficiência. E eficácia? Eficácia é você conseguir atingir o objetivo. A empresa tinha o objetivo de vender 20 mil sapatos. Ela vendeu 20 mil sapatos, ela foi o que? Eficaz. Não importa como ela usou os recursos, o que importa é que ela atingiu o objetivo. Ou seja, na eficiência, o importante é o meio. Tá? São os meios. E na eficácia, o importante é o fim. Você atingiu ou não o objetivo proposto. E aí vem o conceito de efetividade. Efetividade é quando a empresa é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Ela utilizou os recursos de forma eficiente e ela atingiu o resultado, ou seja, foi eficaz. Então nós dizemos que a empresa, quando atinge esses dois itens, ela é efetiva, ou seja, ela tem efetividade. E aí, nós vamos aqui aos 4 princípios básicos da administração. As 4 funções básicas da administração. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos lá. Primeiro, planejamento. Planejamento nada mais é do que antecipar quais serão os objetivos da empresa, as metas da empresa e quais serão as ações que serão tomadas para alcançar os objetivos e metas. E aí nós precisamos aqui diferenciar o objetivo da meta. Objetivo, ele é genérico e amplo. Ele não estabelece quantidade nem tempo. Exemplo, quero emagrecer, ponto. Quero emagrecer, isso é um objetivo. Aumentar as vendas da empresa, ponto. Isso é um objetivo. Aí a meta vem em seguida, para detalhar o objetivo que você propôs. Vamos lá então. Objetivo, quero emagrecer. Meta, quero emagrecer 20 quilos
em 5 meses. Aí você tem o quê? A meta, ela detalhou quanto, 20 quilos, em que tempo? 5 meses. Então a meta ela é mais detalhada que o objetivo. Outro exemplo, objetivo, aumentar as vendas da empresa. Meta, aumentar as vendas da empresa em 20% em 2019 em relação a 2018. Notem, a meta ela vai ser sempre mais detalhada que o objetivo. Outra coisa que nós precisamos aqui dentro do planejamento é diferenciar os tipos de planejamento. Nós temos 3 tipos de planejamento essenciais: o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico ele é mais genérico, ele é feito para o longo prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, e o estratégico envolve toda a empresa, ou seja, é detalhado para o longo prazo e envolve toda a empresa. Planejamento tático, ele é mais detalhado que o planejamento estratégico, e ele é feito para o médio prazo, ali 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses, ele é feito para o médio prazo, ele é mais detalhado que o estratégico, e ele envolve alguns setores, alguns departamentos da empresa, tá? Ou apenas um departamento da empresa, ou seja, não envolve a empresa como um todo. E por último, nós temos o planejamento operacional. O planejamento operacional ele é utilizado para uma pessoa ou grupos de pessoas. Notem, ele atinge menos pessoas, ele envolve menos pessoas que os demais planejamentos. Ele é feito para o curto prazo, 1 dia, 1 semana, 2 semanas. E ele é extremamente detalhado. Ele é o planejamento mais detalhado. Então, qual é o planejamento mais detalhado? O operacional. Qual envolve mais pessoas na empresa? O estratégico. E o tático fica como um meio termo, tanto em questão de tempo, quanto em questão de quantas pessoas ele envolve. Ele fica ali no meio termo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Isso é o que nós precisamos saber sobre planejamento e sobre a organização. Organizar nada mais é do que você colocar cada coisa no seu lugar. Ou seja, a organização se refere a você alocar corretamente os recursos e você delegar as tarefas para as pessoas, as tarefas. Ou seja, você vai atribuir qual é a função de cada pessoa e você vai disponibilizar os recursos materiais que aquelas pessoas precisam para fazer o que foi planejado. Em terceiro lugar, nós temos a função dirigir, que é a terceira função básica da administração. Na função dirigir, você vai colocar as coisas para funcionar, ou seja, você vai orientar pessoas, você vai liderar pessoas, você vai motivar as pessoas para que elas possam colocar em prática aquilo que foi planejado, aquilo que foi organizado. Ou seja, dirigir nada mais é do que colocar a mão na massa. E por último, nós temos a função de controlar. A função de controlar significa checar se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado. Ou seja, o que nós estamos fazendo está correto com o que foi planejado? Está coerente com o que foi planejado? Se não estiver, dentro da função do controle, você vai propor medidas para corrigir as suas ações e aí você possa estar agindo conforme o que foi planejado. Para a gente encerrar aqui, dentro da abordagem neoclássica, ele fala sobre divisão do trabalho. Lembrem, a divisão do trabalho, a principal função dela é aumentar a produtividade do trabalhador e diminuir os custos das empresas. Quando você fala em divisão do trabalho, é cada pessoa fazer uma pequena atividadezinha dentro da linha de produção. Ao invés de uma pessoa fazer um carro sozinho, uma pessoa vai pintar a porta, outra pessoa vai apertar o parafuso, outra pessoa vai colocar o câmbio. Cada pessoa vai ter uma atividadezinha bem pequenininha, vai repetir aquela atividade várias e várias vezes até ele ficar bom naquela atividade. E aí entra o segundo princípio da abordagem neoclássica da administração, que vai ser a especialização. Cada funcionário vai fazer uma pequena atividade. E essa pequena atividade vai ter dois objetivos principais. Primeiro, você diminui o custo com o treinamento, porque o funcionário ficou com uma atividade simples e específica. Então o treinamento ele vai ter um custo menor para a empresa e você facilita a substituição do trabalhador por outro. Como ele ficou com uma tarefa simples e repetitiva, você pode substituir esse trabalhador facilmente por um outro, já que não envolve muita técnica você conseguir fazer aquela atividade que o trabalhador realizava.
Outro princípio básico da administração é o da hierarquia. Esse princípio da hierarquia ele vai estar muito próximo do princípio da amplitude administrativa. O princípio da hierarquia é você determinar pessoas que vão dar ordens para que as demais pessoas façam o que foi planejado. E aí você vai ter a amplitude administrativa, que é quantas pessoas cada superior tem como subordinado. Quando uma pessoa tem muitos administradores, muitos funcionários como subordinados, nós vamos dizer que ele tem uma grande amplitude administrativa. E quando ele tem poucas pessoas como subordinado, nós vamos dizer que ele tem uma pequena amplitude administrativa. Aí é interessante aqui, quando eu estava estudando essa parte, eu já pensei sobre uma história que fala sobre Moisés. E é interessante essa história porque ela trata do seguinte: Moisés, quando ele saiu ali do Egito com uma dezena de milhares de israelitas, ele precisava passar as informações que Deus passava para ele, para o povo de Israel. E sempre que Deus passava a informação para ele, era muito complicado, porque ele tinha que passar aquela informação para milhares e milhares de pessoas e dava trabalho passar essa informação. Então Deus determinou que Moisés escolhesse líderes, tá? Eu não vou lembrar se é 12 ou se é 14 tribos, aí me foge um pouquinho a memória aqui, mas se eu não me engano são as 12 tribos de Israel, e aí ele vai determinar que divida-se o povo de Israel em 12 tribos, e Moisés, ao invés de passar as informações que Deus lhe passava para todas as pessoas, ele passava agora para essas 12 pessoas. Aí essas 12 pessoas, cada uma passava para suas tribos. Notem que quando Deus dividiu ali Israel em 12 tribos e diminuiu a quantidade de pessoas para quem Moisés precisava passar as informações, ele estava determinando ali a hierarquia, o princípio da hierarquia e o princípio da amplitude administrativa. Ele estava diminuindo a amplitude de Moisés. Ao invés de Moisés passar a informação para milhares de pessoas, agora ele iria passar para 12 pessoas. E essas 12 pessoas, cada um ia passar por um número muito menor do que se fosse passar para todos os israelitas, todos os israelenses, tá? Então muda, tá? Note aqui que nós estamos falando lá na época da Bíblia sobre princípios administrativos. Então as ideias da administração, elas surgem muito, mas muito antes da administração surgir como ciência. Quando a administração surge como ciência, ela surge para organizar as ideias administrativas. Mas notem que as teses, as dissertações, as ideias da administração já existiam. Então, quando você estuda a história, você estuda vários exemplos dos princípios e das ideias administrativas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Se ficou com dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu respondo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, aperte o joinha. E galera, se inscrevam no canal, é muito importante, isso apoia muito o canal. Sempre que você se inscreve é uma alegria enorme para mim como professor. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês, até na próxima aula. Tchau, tchau, galera!